Olá, hoje a nossa edição do Negócios na Pauta traz um tema que tem chamado cada vez mais a atenção: o mercado de automóveis, novos e usados aqui no Brasil. Os hábitos de consumo têm mudado e muitos bens de alto valor, como os carros, têm sido repensados por boa parte da população brasileira. Segundo dados baseados no Renavan, Registro Nacional de Veículos Automotores, a venda de veículos leves e pesados fechou outubro de 2022 com queda de 6,7% na comparação com setembro. O que pode explicar isso, Arthur Cabral? Olha, Dalva, são vários os fatores que impactam as escolhas dos consumidores. Os preços dos automóveis novos subiram e elevaram também os valores de mercado dos usados. Se a gente comparar a performance do segmento entre o segundo semestre de 2022 e o mesmo período de 2021, houve uma alta que confirma a recuperação do setor. Mas é improvável que o segmento atinja crescimento na comparação do ano inteiro. Bom, esses dados ainda estão sendo computados para análise e divulgação pela Associação das Montadoras. Mas se a demanda por transporte individual cresce e os preços dos veículos sobem, tem algo novo no ar. Você já ouviu falar dos carros por assinatura, Arthur Cabral? Sim, Dalva, e essa modalidade tem tido uma aceitação surpreendente. A frota de veículos das empresas de locação destinada para assinatura registrou crescimento de 16,4% entre janeiro e setembro de 2022. Ao final de 2021, o volume locado nessa modalidade era de aproximadamente 91 mil automóveis, diante de mais de 106 mil registrados até o fim de setembro de 2022. Os dados fazem parte de um levantamento da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. E olha, esses números não incluem a frota de montadoras que também já oferecem o serviço. Acompanhe. Os preços dos carros dispararam em todo o Brasil nos últimos anos. Carros populares, antes vendidos na faixa dos R$40 mil, hoje não saem das concessionárias por menos de 60 mil. Tanta elevação de preços tem justificativa no cenário internacional. A indústria automobilística sofreu bastante com os impactos da pandemia de Covid-19 e da guerra entre Rússia e Ucrânia. Um dos fatores que vem influenciando é a alta das commodities metálicas. Esses preços elevados acabam prejudicando o custo de produção desses componentes eletrônicos, que consequentemente é repassado à indústria automobilística. E aí, o consumidor final acaba enfrentando grandes problemas na aquisição desses produtos. Além disso, ainda tem fatores nacionais, como a inflação e a alta taxa de juros. Alternativas para driblar isso é fugir dos financiamentos, aderindo a uma assinatura de veículos ou a um consórcio. Esses consórcios, eles têm a possibilidade de ter uma atratividade com um prazo maior e somente ter o custo de administração dessa taxa que está embutida no valor da prestação. Uma das alternativas que são disponibilizadas no mercado é o contrato de locação por assinatura, que está tendo uma grande adesão por parte dos consumidores, onde eles têm os benefícios de ter embutido no preço da prestação o custo de IPVA, seguro e também a parte de toda a manutenção no veículo durante o ano. A assinatura de veículos tem se demonstrado uma opção interessante para quem não quer se descapitalizar e ainda assim ter um carro para chamar de seu. Você tem em torno de 20% de economia quando você assina um carro versus comprar. Por exemplo, um carro de R$100 mil, você vai ter no primeiro ano, já de cara, R$15 mil de depreciação, que é mais ou menos 15%. Isso se for um carro que tem uma depreciação baixa. Você vai ter 4% de IPVA, 4% de seguro, 1% de manutenção, só aí a gente já está falando de R$24 mil. Se eu pegar esses R$100 mil e como eu não vou ter que desembolsar o dinheiro, eu posso aplicá-lo. Com os juros atuais, 14%, 15% está super tranquilo. Mas vamos facilitar a conta e já descontar imposto e tudo mais, 12%. Então a gente está falando aí, somados aos 24 mil, de 36 mil. Dividido por 12, dá 3 mil por mês. Um carro de 100 mil, como um HB20 ou um Onix, eu tenho ele para assinar
por R$ 2.300. Então, isso já dá 23% de economia. Então, você ainda tem uma economia fantástica. Bom, a tendência é que a participação do carro por assinatura possa até dobrar a médio prazo, mesmo sendo uma modalidade recente. Uma das causas é a mudança de comportamento em relação ao transporte e à mobilidade no pós-pandemia de Covid-19. É algo que se consolida de uma forma muito semelhante a outros serviços do gênero, a exemplo do streaming, que conquistou o mercado audiovisual de filmes e seriados, por exemplo, Arthur. Dalva, esse é um nicho relativamente novo no aluguel de carros, mas que inegavelmente tem chamado a atenção de quem valoriza mais o uso do que a posse. Isso porque na assinatura de um carro, em vez de você adquirir um veículo próprio, a pessoa aluga por 2 ou até 3 anos. E ao final do contrato pode renovar para ter outro veículo novo na sua garagem. Mas para entender mais tudo isso, nós vamos conversar aqui no estúdio com a nossa convidada especial de hoje, que é a Mara Almeida, que é a diretora de marketing do Grupo Original. Seja muito bem-vindo, Mara. Obrigada, boa noite. Então, essa modalidade de assinatura é uma modalidade assim, que já tem algum tempo no Brasil, mas agora, com as taxas de juros mais elevadas, às vezes também o cliente ele acaba não tendo a disponibilidade integral do valor do bem que ele quer comprar naquele momento, ele acaba optando pela assinatura. A assinatura você pode fazer ela tanto em 12 meses, como também em 24, 36, 48, como se fosse um financiamento normal. Só que o cliente ele não vai pagar o IPVA, e nem as manutenções do carro, Sim. que geralmente ele tem que pagar. Geralmente ela é fixa numa... Só paga as multas, né, Mara? Só paga as multas tem que pagar. Às vezes ela geralmente é fixa numa quilometragem. Por exemplo, eu rodo tantos 2.000 quilômetros por mês. Então, quando eu for fazer lá no site ou em qualquer locadora que eu esteja locando aquele determinado veículo, lá tem as opções, a opção que melhor se encaixar para aquele cliente, vai agregar tanto no custo e benefício para ele e ele vai estar sempre de carro 0 quilômetro. Isso também é muito importante. Além que o cliente também ele tem o benefício de, por exemplo, se eu fiz com 24 meses, eu vou lá e quero comprar esse carro. A locadora também vende esse carro para ele, se caso ele quiser comprar o carro. Se caso ele não queira comprar o carro, querer locar novamente o mesmo carro, ele também pode locar ou passar para outro modelo de outro específico de outro carro. Então, assim, tem crescido bastante. Fora do Brasil é muito comum, No Brasil, fora do Brasil é mais a parte do leasing, que a gente fala que é sempre uma troca de carro, mas que é um financiamento, mas é como se fosse uma locação que o cliente ele acaba tendo, E já chegou aqui no Brasil e com certeza vai impactar bastante. Algo que chama atenção nessa modalidade é que ninguém se descapitaliza nem com o mínimo necessário, muitas vezes, para sinalizar ao banco, como é no caso do financiamento, que ele tem interesse em honrar aquela dívida. Sim. Ele não tira capital, não mexe ali no que está guardado. E por isso mesmo, para quem tem buscado uma complementação de renda, ou mesmo fazer a única renda, como os motoristas de aplicativo, Sim. essa modalidade tem sido bastante demandada. Esse é o público, é esse o perfil do assinante? Nem sempre Uber, porque Uber hoje a gente tem justamente um carro específico para ele. Então, assim, as locadoras que elas fazem, se eu vou locar para um Uber, eu tenho aquele carro específico que é destinado a Uber. Se eu vou locar para uma pessoa que roda muito pouco, que é a questão da quilometragem que eu falei para você, então aquela parcela daquele cliente que vai rodar pouco, automaticamente ela vai ficar mais baixa do que aquele cliente que vai rodar um pouquinho mais. Mas isso não deixa do que o Uber loque e faça com que ele ganhe aquele dinheiro no mês, para quem não pode agora descapitalizar ou ter um valor de uma entrada maior, E está sempre com o carrinho tendo as manutenções aí atendidas, Mas a análise de crédito acaba sendo a mesma, né? A mesma. A mesma Praticamente a mesma. O cliente ele tem que realmente passar por uma análise de crédito para ele poder também estar alocando esse carro. Muito bom. Agora, acho que pode ser uma boa coisa, hein? Sem dúvida uma ótima alternativa. Agora, o que talvez as pessoas em casa estejam se perguntando, Arthur, é por que o Grupo Original está falando sobre locação e modelo de assinatura. Mas agora a Mara vai poder explicar rapidinho que é um grupo com várias empresas, não é? Isso, na verdade hoje a gente faz parte do Grupo Simpar. Dentro do Grupo Simpar tem a Automob. Dentro da Automob nós temos a Original, que é justamente as concessionárias que antigamente era a Saga, que já tem 12 anos que está aqui em São Luís, A Saga ela se iniciou
em 10 anos, desculpa. Ela iniciou em 2012, só que a estação Fiat, que é ali em frente ao São Luís Shopping, hoje são mais de 13 lojas, então nós temos mais de 13 lojas de veículos novos e 4 de seminovos. E dentro desse grupo, hoje, a gente tem a Movida, que é do Grupo Simpar, e que a gente também faz a alocação através da Movida pelo Grupo Original. Então, a gente tem a própria Original Assinaturas, que é participante da Movida. Então, o cliente ele pode escolher, entra no site, está lá a Saga Original Assinaturas, tudo bonitinho para ele já sair com o carrinho dele aí. Além do que você falou, as montadoras também têm. Então, as montadoras, exatamente. As maiorias das montadoras montadoras direto. Tem isso. Elas fazem direto pelo próprio site da montadora e a gente só entrega o carro aqui na loja. Então, assim, se o cliente quer fazer por determinada montadora, ele pode entrar no site da montadora, escolher o carro, tudinho. Básica? Não existe praticamente diferença básica. Então, muitas vezes o cliente ele escolhe vir logo à concessionária e já fazer essa locação, porque o carro está ali mais de pronta entrega. Quando eu vou pela montadora, eu demoro até 60 dias para receber esse carro, mas mesmo mais sendo barato? Locação. Não, a mesma coisa praticamente, não muda muito. E para fechar esse primeiro bloco, eu fiquei curiosa, assim, com tantas empresas no mesmo grupo, oferecendo serviços ou pelo menos alternativas diferentes, a gente não tem aí uma concorrência muito perto entre empresas que pertencem ao mesmo grupo, disputando esse consumidor, mas sabe o que, marcas diferentes e também mas esse sabe apelo. O que a gente quer? A gente quer que o cliente saia com algum tipo de mobilidade dentro da empresa. Então, hoje, o nosso foco é que o cliente, ele saia, ele entre na nossa loja e ele seja beneficiado de alguma maneira. Então, ele foi para comprar um zero quilômetro, não deu certo, por conta que a entrada não deu, ficou muito fora do meu orçamento, vamos para o seminovo. Seminovo também não deu, ficou fora do orçamento, vamos para a assinatura. A assinatura não deu, ficou difícil para o meu orçamento, vamos para o consórcio. Então, assim, a gente tem todos os tipos de mobilidade para que o cliente saia de lá com alguma coisa que seja o benefício que ele esteja precisando naquele momento. A solução para aquele problema, A solução para aquele problema do cliente. Muito bom, né, Muito bom. Ótimo. A gente vai ter muito mais pano para essa conversa aqui, mas agora a gente faz uma pausa bem rapidinha. Na volta, a gente vai saber mais sobre o mercado de automóveis. Voltamos já já.